Daí, pessoal, mais uma resolução. Dada a função real f de x igual menos 1 mais 5 que multiplica cosseno de 1/4 de x, analise as afirmações. Primeira, a imagem da função f é o intervalo que vai de menos 6 até 4. Segunda afirmação, o período da função é 8π. E a terceira, o eixo central da função é y igual a menos 1. Então, preciso verificar aí quais são das três as afirmações verdadeiras, ok? Bom, então, vou pegar aqui a função. Deixa eu só primeiro dar uma calibrada aqui. Ok. E aí a função, então, é essa aqui, ó. F de x igual a menos 1 mais 5 que multiplica cosseno de 1/4 vezes x. Então aí eu tenho a função trigonométrica com seus respectivos parâmetros, né, com as suas alterações em termos de lei de função. E aí eu posso identificar esses parâmetros na forma geral, f de x igual a mais b vezes seno ou cosseno, né? Nesse caso é cosseno de cx mais d. Então os parâmetros são a, b, c e d. Então observa que o a corresponde ao menos 1, o b que multiplica o cosseno aqui, ó, corresponde ao 5, o c multiplica o x, então o c é igual a 1/4, e o d que não tem aqui, d igual a 0. Bom, a minha primeira afirmativa aí, a primeira afirmação, diz que a imagem da função é o intervalo que vai de menos 6 até 4. Então eu vou te mostrar aqui uma forma prática de determinar a imagem, tá? Olha só. Aqui da afirmação 1. A imagem da função, ou o intervalo da imagem, pode ser definido desde a menos b até a mais b. Ou vice-versa, tá? Deixa eu trocar aqui. A mais b. Ou desde a mais b até a menos b. Então, na verdade, eu vou escolher isso só no final, tá? Se é a mais b, a menos b, a menos b, a mais b. Porque primeiro eu substituo, vejo o valor menor, coloco na frente o menor e coloco atrás aqui o valor maior. Sempre assim. Então, vamos ver como funciona isso na prática. O a quem é? O a, olha só, tá aqui, ó, é menos 1. Aí menos o b. Quem é o b? O b tá aqui, ó. O b é 5. Então, menos 1, menos 5. Ok. Agora o a mais b. O a nós já vimos. É menos 1. Mais o b tá aqui. É 5. Então, a imagem da função está ficando menos 1 com menos 5, menos 6. Menos 1 com mais 5, mais 4. Menos 1 com mais 5, mais 4. E aí está a imagem do menos 6 até 4. E é o que ele está dizendo aqui, ó. Então, realmente, a primeira afirmativa ela é verdadeira, porque a imagem realmente é menos 6 e 4. Só vou chamar atenção para ti aqui de uma coisa. Às vezes tu faz esse procedimento, a menos b, a mais b, e tu tens o valor maior na frente, tipo assim, ó, 4 e menos 6, tá? Então, na hora de montar a resposta, tu sempre faz o quê? Coloca o menor valor encontrado e depois o maior valor encontrado, tá? Ok? Bom, então a primeira foi verdadeira. A segunda afirmativa
fala sobre período da função. E aí, o período da função é igual a 2π dividido pelo c. É uma expressão que define o período. Então, eu vou fazer a substituição aí, ó. Período igual 2π, né, que é fixo, divide pelo c. Quem é o c aqui, ó? O c é o elemento que multiplica o x. Ou seja, o c é igual a 1/4. Então, aqui eu tenho 2π, divide por 1/4. Conserva a primeira, né, o mesmo que 2π. E aí multiplica, ó, pela segunda invertida. 4/1. E aí o período está resultando 2π vezes 4, 8π. E aqui 1 vezes 1, 1. 8π/1, que é 8π. E a segunda afirmativa, está dizendo o período é 8π. A segunda também é verdadeira. Então eu já tenho como verdadeira a primeira e a segunda. Então pode ser letra A e pode ser a letra D, né? Pode ser todas também. Então aí ou é a letra A ou é a letra D. Vou para a terceira afirmativa. A terceira afirmativa diz que o eixo central da função é uma reta que passa pela reta, né, y igual a -1, ou ainda é a reta y igual a -1. Como é que eu vou verificar isso? Bom, verifico o eixo central através da imagem. Então deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui os eixos x, y. E aí eu vou marcar a imagem -6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. -6. Vai desde aqui até o 4. 1, 2, 3, 4. Até aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é o espectro de variação dessa função. No caso, é a minha imagem. Então, a imagem, ela varia nesse intervalo aqui. Ok. E aí? E aí que eu preciso encontrar o ponto central, o eixo central. Então, aí pensa, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços. Então, o meio está no quinto espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto central aqui, o eixo central, é essa linha que passa onde? Que passa no -1. E aí, portanto, essa terceira também é verdadeira. E eu ainda podia fazer um outro raciocínio aí. Podia pensar assim, ó, como que eu acho o eixo central? O eixo central, ele é a média dos extremos das raízes. Então eu pego aqui, ó, eixo central é igual a -6 mais 4 e divide por 2. Faz a média das raízes. Das raízes não. Média dos extremos da imagem, tá? Média dos extremos da imagem. Nada a ver com raízes. Então aí eu tenho -6 com mais 4, -2. Divide por 2, aí realmente está dando -1 como eixo central. Ok? Então as três verdadeiras e eu fico com a letra D. Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço. Bons estudos e até a próxima.